Olá, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão da Igreja Reformada New Hope aqui no Canadá. Você que nos assiste aqui no Canadá, no Brasil e em tantos outros lugares, você é muito bem-vindo e eu espero que Deus fale ao seu coração com mais essa reflexão. Na última mensagem, semana passada, nós refletimos sobre a multiplicação dos pães realizada por Jesus em Betsaida. Na ocasião, eu disse que quando nós colocamos as poucas sementes que temos nas mãos de Jesus, Ele as faz multiplicar e Ele enche as nossas mãos com os frutos. Aí, na segunda-feira, eu recebi um comentário de alguém que assistiu a mensagem e que dizia que a mensagem o fez lembrar de uma frase que ele ouvira ainda na adolescência. E essa frase dizia assim: eis que chega o tempo de colhermos os frutos das sementes que não plantamos. E diante disso, essa pessoa me fez a seguinte pergunta: como encher as mãos com os frutos das sementes que não plantamos? Essa conversa me motivou a refletir um pouco mais sobre aquilo que semeamos na nossa vida, ou aquilo que deixamos de semear e suas consequências. Por isso, o tema dessa mensagem de hoje é os frutos que semeamos. Eu não sou um expert em plantação, minha experiência nesta área agronômica se resume àqueles trabalhos de escola nos quais a gente plantava um grão de feijão no algodão molhado e colocava dentro de um copinho e esperava o feijão brotar e ver a plantinha crescer. Essa é a minha única esperança. Mas é interessante que nós podemos observar na Bíblia, na Palavra de Deus, vários textos usando metáforas relacionadas à agricultura para nos ensinar verdades espirituais. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, encontramos: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, a colheita dos frutos está diretamente relacionada com aquilo que semeamos e com a quantidade que semeamos. E a falta de frutos também, claro. Como sugere o pensamento compartilhado por esse meu amigo, para essa pessoa que comentou durante a semana. Eis que chega o tempo de colhermos os frutos das sementes que não plantamos. Esse pensamento aponta para o problema humano de que nós não colheremos aquilo que não semeamos. Em outras palavras, um estudante, quando terminar o ensino médio ou high school aqui no Canadá, não vai colher boas notas e uma possível vaga numa boa universidade se ao longo do tempo não semeou dedicação aos estudos. Uma pessoa provavelmente não colherá boas amizades na hora que ela mais precisar de amigos, se ao longo da vida dela ela deixou de plantar bons relacionamentos. E do ponto de vista espiritual, as pessoas não colherão as bênçãos espirituais ou os frutos do Espírito, que, segundo o apóstolo Paulo, são mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio, entre outros frutos, se os seus corações não tiverem plantado a semente da fé em Jesus. O tempo da colheita dos frutos que plantamos e dos que não plantamos, certamente chegará. Entretanto, exceto que algo extraordinário aconteça, as pessoas não colhem os frutos das sementes que elas não plantaram. E quando chega o momento da colheita, as mãos delas acabam vazias. O resultado é decepção, amargura, tristeza, sentimento de culpa. Por que não fiz isso quando eu tive a oportunidade? Ou por que deixei de me dedicar àquilo quando era necessário? Mas o pior de tudo, ao deixar de cultivar a terra e de plantar boas sementes, não é apenas a falta de bons resultados, de frutos, mas aquilo que nasce no campo não cultivado: mato, erva daninha e tudo aquilo que só complica a nossa vida. Ou seja, o problema daquele jovem que deixou de plantar a semente da dedicação aos estudos é que ele vai acabar tendo que lidar não somente com a falta de oportunidades profissionais, mas também com a consequência de um trabalho pouco rentável. O problema daquela pessoa que não plantou bons relacionamentos ao longo da vida não será apenas a falta de amizades, mas provavelmente ela terá colhido inimizades ao longo da vida.
E o problema espiritual daqueles que não plantaram a fé em seus corações não é apenas a falta dos frutos do Espírito, mas a separação de Deus. Diante disso tudo, surge então a pergunta do meu amigo: como encher as mãos com os frutos das sementes que não plantamos? É fato que aquilo que deixamos de plantar, deixaremos também de colher. Não é possível voltarmos no passado e refazermos aquilo que deixamos de fazer. Não é possível voltar no passado, estudar mais. Não é possível voltar no passado e desfazer inimizades. Ou seja, do ponto de vista humano, não é possível colher o que não plantamos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Do ponto de vista espiritual, é sempre tempo de plantar. E, consequentemente, é sempre tempo de colher os frutos de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Como disse, a palavra de Deus é repleta de metáforas associadas à agricultura. Duas das mais significativas são essas. Primeiro, o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. E a segunda, que vem logo na sequência, diz assim: como podemos escrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente da mostarda. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Nestas duas parábolas de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. E ele está convidando os seus seguidores a plantarem a semente da salvação em seus corações e experimentarem os frutos da vida espiritual. No reino de Deus, as sementes são lançadas a todo tempo. Agora mesmo, quando a palavra de Deus ela é proferida, propagada, as sementes são lançadas. A semente é a palavra de Deus, é o evangelho da graça que é anunciada, de que Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, perdoa o nosso pecado e nos oferece salvação. O pecado causou a nossa morte espiritual, a falta de frutos, mas Deus oferece vida em Jesus. Somos convidados por Deus a plantar a semente do Evangelho em nossos corações. E o que isso significa? Plantar a semente do Evangelho nos nossos corações? Primeiro, significa reconhecer que somos pecadores. Segundo, significa nos arrependermos do pecado. E em terceiro lugar, significa confessar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando fazemos isso, estamos plantando a semente da salvação em nossos corações. A semente da salvação germina em nós, produzindo vida espiritual. E essa vida, como na parábola de Jesus, cresce e frutifica numa proporção gigantesca, como a semente de mostarda que se transforma numa árvore capaz de acolher até os pássaros dos céus. Assim, respondendo à pergunta inicial, como encher as mãos com os frutos da semente que não plantamos? A resposta é: plante agora o que você não plantou antes. Plante agora o que você não plantou antes. Pois no reino de Deus é sempre tempo de plantar e de colher. Não importa o que você fez da sua vida no passado, o reino de Deus é como a árvore da mostarda que acolhe todos aqueles que precisam de abrigo. Plante a semente da fé em Jesus em seu coração e colha imediatamente a salvação. Plante a semente da fé em Jesus e colha a regeneração, a santificação e a vida eterna. Plante agora em sua vida os ensinamentos de Jesus e colha no tempo de Deus frutos palpáveis, tais como amizades verdadeiras, uma família na fé, que é a igreja de Jesus, a vida abundante que Ele prometeu, força de espírito para enfrentar as dificuldades, a fé que, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Como eu disse, minha experiência com a agricultura se resume à plantação de feijão no algodão molhado.
Mas para preparar essa reflexão, eu fui procurar entender um pouco melhor como que se dá a produção, por exemplo, do milho. E eu fiquei surpreso ao descobrir que para plantar um pé de milho é preciso apenas de 3 a 5 grãos de milho. E após 90 ou 100 dias da plantação, que o grão brota, né, após esse tempo aí, um pé de milho vai dar de 2 a 3 espigas. E cada uma dessas espigas dará entre 500 e 800 novos grãos de milho. É basicamente uma produção de 1 para 800. Assim é a vida de quem planta a fé em Jesus em seu coração. Jesus disse aos seus discípulos certa vez: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É sempre tempo de plantar e colher no reino de Deus. Que a sua vida seja abundante de frutos do Espírito. Que a sua vida seja marcada pela presença dessa semente da salvação no seu coração. Que a semente da salvação plantada em seu coração frutifique e enche as suas mãos de frutos. Que você seja como aquela árvore que, além de produzir frutos, se torna abrigo para quem estiver precisando. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Uma boa semana.